Olá, eu sou Elida Ferreira, eu sou mentora e palestrante. Estou aqui para compartilhar histórias e experiências da minha vida com você. Hoje eu vou falar sobre resolução de problemas. É uma técnica que eu utilizo nas mentorias e utilizo na minha vida e eu posso afirmar que realmente é eficaz para a resolução de problemas. O primeiro passo é analisar. Esse problema depende só de mim para resolver? Se depende só de mim, o que eu preciso para resolver? Por que eu não resolvi ainda? O segundo passo, se esse problema não depende só de mim, eu fiz tudo o que poderia ser feito, a minha parte eu fiz, agir com ética e respeito. Então, se não depende só de mim, depende de outra pessoa, então eu não preciso ficar preocupada, certo? Terceiro passo: para resolver um problema, eu preciso entender de fato aquele problema. Então, o que eu vou fazer? Eu coloco no papel, faço 4 colunas. Nessas 4 colunas, a primeira eu coloco o problema, descrevo qual é o problema. A segunda coluna eu coloco as emoções que aquele problema me causa. A terceira coluna eu coloco, se eu fosse resolver de forma racional, como eu resolveria, sem aquelas emoções que estão causando, me atingindo. E a quarta coluna, a solução. Então eu já tenho o problema, eu já tenho as emoções que aquele problema me causa, eu já sei como aquele problema seria sem o racional. Desculpa. Como aquele problema seria apenas de forma racional. Então, só falta a solução. E nesse momento, quando você começa a descrever e pensar sobre as emoções e de que forma racional você seria aquele problema, a solução vem para você. Quando você fica com o problema na cabeça, só pensando, só remoendo, você não consegue enxergar as soluções. Quando você coloca no papel, você consegue resolver esse problema, porque as soluções aparecem. Ah, Elida, mas eu coloquei no papel e apareceu várias soluções. O que eu faço? Qual delas eu vou escolher? Calma. Você vai colocar no papel as soluções e vai colocar na frente delas uma coluna. Quais são os ganhos? E na outra coluna, o que eu perco? E você vai entender qual a solução é a melhor para você naquele momento. Mas eu vou te alertar. Algumas decisões você toma de acordo com as suas emoções, de acordo com o seu momento. Muitas vezes você pode achar que as decisões que você tomou no passado, hoje você poderia ter tomado de forma diferente. Ah, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo. Mas entenda que você tomou uma decisão de acordo com aquele momento que você estava passando. Não se culpe, não se julgue por isso. Nós tomamos decisões, mas a gente não tem como saber prever o futuro. Nós não temos garantia de nada nessa vida. Certifique que você fez o que você poderia ter feito e não fique se culpando por isso. Não fique remoendo um assunto que é passado. Nós não vivemos de passado, nós vivemos de presente e futuro. Tenha isso em mente. E as nossas decisões são pautadas nas nossas emoções. Por mais que você tente tirar as emoções de lado, sempre vai ter um lado emocional daquele problema que vai te afetar. Eu aprendi a lidar com isso e utilizo essa técnica para soluções de problemas porque tem me ajudado muito. Mas essa técnica eu aprendi através do autoconhecimento. A partir do autoconhecimento, eu consegui entender melhor as minhas emoções, entender quais eram as minhas prioridades. Muitas coisas hoje não me importam. Por exemplo, eu trabalhei numa empresa na área de qualidade e uma supervisora ela não aceitou a minha análise de qualidade e ela veio me atacar verbalmente. O que eu fiz? Esperei ela terminar de falar, de verbalizar tudo que ela tinha que verbalizar. Quando ela terminou, eu fiz um e-mail falando para o meu chefe o que tinha acontecido, coloquei em cópia o chefe dela e falei sobre a minha análise. E eles que resolvam.
E aí, nesse dia, a minha funcionária falou assim: Nossa, Hélida, se fosse comigo, eu não deixava ela falar comigo desse jeito, não levo desaforo para casa, porque eu não sou assim, você é boba, que não sei o quê. Mas do que iria adiantar eu ficar batendo boca com aquela pessoa? Eu poderia perder a razão. Eu tinha total consciência que a minha análise estava correta, porque eu fazia análises pautadas em informações reais. Então eu não tinha o que temer, eu não tinha que ficar discutindo, eu não tinha que virar uma queda de braço e mostrar para ela que eu tinha razão. Eu sabia que eu tinha razão. Para mim, era importante ter paz naquele momento, não me igualar àquela pessoa. Então, quando você tem um autoconhecimento e você entende o que é importante para você, que muitas coisas você não precisa provar para ninguém, eu não precisava provar para ela que eu estava certa, porque estava documentado. Eu tinha o respaldo do meu chefe. E o chefe dela, ao ler o e-mail, ia ver que eu tinha razão. Então, são situações que hoje para mim não faz sentido. Eu ficar discutindo com uma pessoa, eu ter que provar que eu tenho razão. Não, porque eu sei quais são os meus valores. Eu sei até onde eu posso ir. Eu me compreendo. Eu sei o que de fato é importante para mim. Naquele momento, não tinha nenhuma importância ela estar nervosa. Eu entendi o lado dela, mas eu não agiria como ela. E eu não precisei agir. Depois que o chefe dela leu o e-mail, que a minha chefe também conversou com o chefe dela, ela veio me pedir desculpas. E tá tudo bem. Se ela não tivesse pedido desculpas, tava tudo bem também. Por quê? Eu não precisava ter razão naquele momento, nem provar para todo mundo que eu tenho razão. Eu sabia que eu estava certa. E aí, quando você sabe lidar com essas situações, quando você começa a resolver os problemas de uma forma mais estruturada, você consegue entender o que realmente faz sentido, é importante, você tem uma outra visão da vida, das outras coisas. E as pessoas percebem isso dentro de você. Algumas pessoas vão te criticar, mas algumas outras pessoas irão te elogiar também. E tá tudo bem. Eu não estou aqui para agradar a todos. Eu estou aqui para fazer aquilo que eu acho certo e que vai de encontro com os meus valores. E é isso que importa. E se eu estou ajudando você, melhor ainda. Eu sou mega feliz em ajudar alguém. Então é isso. Espero que eu tenha ajudado você de alguma forma. Até a próxima.